A mensagem chegou no grupo da família numa quinta-feira de manhã, enquanto eu tomava café na cozinha da casa que construí tijolo por tijolo. Pessoal, organizei um fim de semana especial na pousada Serra Azul para comemorar os 30 anos da mamãe trabalhando como professora. Já reservei tudo. Vão eu, a Camila, o Rodrigo, a Sandra e vocês, mãe e Carol. Partimos sexta de manhã. Eu li a mensagem 3 vezes, esperando encontrar meu nome em algum lugar que eu tivesse perdido. Não estava lá. Meu filho Diego, de 28 anos, havia organizado um fim de semana de família e esquecido do pai. Não esquecido, percebi quando vi que ele tinha incluído até a Sandra, namorada nova do Rodrigo, que conhecíamos há apenas 2 meses. Minha esposa Helena apareceu na cozinha segurando o celular, o rosto carregado de constrangimento. Paulo, eu não sabia que ele ia fazer isso. Eu falei com ele agora há pouco e ele disse que achava que você não ia querer ir, que você sempre reclama quando saímos para lugares caros. Caros. A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Eu, Paulo Silva, de 55 anos, que trabalhara como supervisor de obras durante 30 anos para sustentar esta família, estava sendo excluído de um passeio porque meu filho achava que eu reclamaria do preço. O mesmo filho que eu coloquei numa universidade particular que custava R$ 2.500 por mês, quando meu salário era de 4.000. E você vai? Perguntei para Helena, tentando manter a voz calma. Eu não sei, Paulo. Eu não quero criar problemas entre vocês dois, mas também é o meu aniversário de trabalho. Ela parou, e eu vi nos olhos dela a mesma coisa que via há anos. O medo de contrariar o filho bem-sucedido. O empresário que agora ganhava em 1 mês o que eu ganhava em 6. Diego havia se formado em administração de empresas 3 anos antes e montado uma empresa de consultoria. Em pouco tempo, estava ganhando mais dinheiro do que eu jamais sonhei em ter. Comprou um apartamento no bairro nobre da cidade. Trocava de carro todo ano e frequentava restaurantes onde um prato custava o que eu gastava de supermercado em 1 semana. Mas havia algo que Diego esquecia, ou fingia esquecer. Cada tijolo da base que permitiu que ele chegasse até ali tinha sido colocado por mim. Cada mensalidade da faculdade que eu paguei vendendo o carro velho e pegando o ônibus por 2 anos. Cada sacrifício que Helena e eu fizemos para que ele e os irmãos não passassem necessidade. Enquanto Helena se arrumava para o trabalho em silêncio constrangedor, eu me sentei na varanda e deixei as memórias virem. Era assim que sempre funcionava quando eu me sentia injustiçado. As lembranças chegavam como ondas, me mostrando exatamente quanto eu havia investido em cada um dos meus filhos. Diego tinha 7 anos quando pediu para fazer aulas de natação. Custava R$ 150 por mês. Uma fortuna para o nosso orçamento apertado. Eu trabalhava das 6 da manhã às 5 da tarde na obra. E ainda fazia bicos aos fins de semana pintando casas para conseguir pagar. Lembro de chegar em casa com as mãos doloridas de tanto segurar o pincel e encontrá-lo me esperando com a mochila de natação, os olhos brilhando de felicidade. Pai, hoje eu consegui nadar 20 metros sem parar, ele dizia, e eu esquecia todo o cansaço. Quando ele completou 15 anos, decidiu que queria fazer um curso de informática. Era na época em que computador ainda era novidade, e o curso custava R$ 400 por mês. Eu e Helena fizemos as contas várias vezes. Era quase impossível encaixar no orçamento, mas Diego insistia que aquilo era o futuro dele. Eu vendia salgadinhos na obra durante o horário do lanche. Helena fazia bolos e docinhos para vender na escola onde trabalhava. Nos fins de semana, eu lavava carros na rua para complementar a renda. Tudo para que meu filho pudesse ter as oportunidades que eu nunca tive. O curso de informática levou ao interesse por administração. Quando chegou a hora do vestibular, Diego queria fazer faculdade numa universidade particular renomada. Pai, é o melhor curso da cidade. Se eu me formar lá, vou conseguir um emprego muito bom. A mensalidade era R$ 2.500. Meu salário era 4.200. Eu vendia o carro que tinha comprado com tanto esforço 2 anos antes. Passei a ir de ônibus para o trabalho,
1 hora e meia de viagem ida e volta todos os dias. Helena assumia aulas particulares às tardes e aos sábados. Nossa vida social se resumia a visitas aos parentes aos domingos, porque não sobrava dinheiro para mais nada. Mas valeu a pena, eu pensava. Meu filho estava estudando, se preparando para ter uma vida melhor que a nossa. Durante os 5 anos de faculdade de Diego, nossa família viveu no limite. Eu trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde e ainda fazia pequenos reparos aos fins de semana. Helena dava aulas de manhã na escola municipal e à tarde dava aulas particulares em casa. Aos sábados, ela vendia sanduíches na feira. Rodrigo, meu filho do meio, começou a reclamar que não tinha tênis novos. Carol, a mais nova, chorava porque as amigas tinham celulares e ela não. Mas Diego estava na faculdade e aquilo era prioridade. Depois que ele se formar e arrumar um bom emprego, a vida da gente vai melhorar. Eu dizia para os outros dois: vocês vão ver. No 3º ano da faculdade, Diego arrumou uma namorada de classe alta. Camila estudava no mesmo curso, mas a família dela tinha dinheiro. Ela morava num apartamento no centro, dirigia um carro zero e frequentava lugares que eu só conhecia de passar na frente. Diego começou a se sentir constrangido com nossa casa simples, nosso carro velho, nossa vida sem luxos. Pai, você poderia pintar a fachada da casa? A Camila vem jantar aqui domingo e está meio descascada. Ele me pediu numa sexta-feira. Eu acabara de chegar do trabalho, morto de cansado, mas no sábado estava lá com o balde de tinta e o rolo, renovando a frente da casa. No 4º ano, Diego começou a trabalhar meio período numa empresa. Ganhava R$ 800 por mês. Mas, em vez de ajudar em casa, gastava tudo com roupas e saídas. Preciso me vestir bem para o trabalho, pai. E preciso fazer networking. É importante para o futuro. Eu entendia, ou tentava entender. Quando ele se formou, Helena e eu fizemos uma festa pequena em casa. Compramos um bolo na confeitaria mais cara da cidade e convidamos a família toda. Diego queria fazer a formatura numa casa de festas, mas não tínhamos dinheiro. Tudo bem, pai. Entendo que vocês já gastaram muito comigo, ele disse, mas o tom de voz deixava claro que ele estava decepcionado. 6 meses depois, Diego montou a própria empresa com 2 colegas da faculdade. Precisava de R$ 10.000 para começar. Eu e Helena não tínhamos nem R$ 1.000 guardados. Ele conseguiu o dinheiro com o pai da Camila, que emprestou como investidor. Não se preocupem, ele disse. Quando a empresa estiver funcionando, eu pago tudo que vocês gastaram comigo na faculdade. 2 anos depois, a empresa estava dando lucro. Diego comprou um apartamento e um carro novo. Casou com Camila numa festa para 200 convidados no melhor hotel da cidade. Eu usei o mesmo terno que havia comprado para a minha própria formatura no curso técnico, 20 anos antes. A empresa de Diego prosperava mais a cada mês. Ele contratou funcionários, alugou um escritório maior, começou a atender clientes de outras cidades. Em 2 anos, estava ganhando mais em um mês do que eu ganhava em um ano inteiro. Nossa situação financeira, no entanto, continuava a mesma. Eu ainda pegava ônibus para o trabalho. Helena ainda dava aulas particulares para complementar a renda. Pai, vocês têm que parar de se preocupar tanto com dinheiro, Diego me disse num almoço de domingo. A vida é para ser vivida. Vocês trabalham demais. Era fácil falar quando se ganhava R$ 15.000 por mês e se morava num apartamento de 3 quartos com vista para o parque. Ele e Camila tinham começado a viajar com frequência. Passavam fins de semana em pousadas de luxo na serra, feriados em praias do Nordeste, férias na Europa. Postavam fotos no Instagram jantando em restaurantes onde um prato custava R$ 200. Eu olhava as fotos no meu celular simples e sentia orgulho, mas também uma pontada de algo que não sabia bem definir. Pelo menos ele está aproveitando o resultado do esforço dele, eu dizia para Helena. Mas por dentro, uma voz sussurrava. E o resultado do nosso esforço? Onde está? Rodrigo se formou no ensino médio e quis fazer faculdade de engenharia. Também numa universidade particular. Porque o ensino público não é bom o suficiente.
Mais R$ 2.000 por mês que saíam do nosso orçamento já apertado. Carol estava no segundo ano do ensino médio e começava a falar em fazer medicina. Eu fazia as contas na cabeça e sentia um aperto no peito. Diego sabia da nossa situação. Sabia que eu e Helena estávamos nos matando para pagar a faculdade do Rodrigo. Sabia que precisávamos trocar o carro, que tinha 15 anos e estava sempre quebrando. Sabia que a geladeira de casa fazia um barulho estranho e que o telhado vazava no meu quarto quando chovia forte. Mas nunca se ofereceu para ajudar. Não diretamente, pelo menos. Às vezes trazia presentes caros que não precisávamos. Um micro-ondas novo quando o nosso funcionava perfeitamente. Uma cafeteira elétrica quando tomávamos café coado há 30 anos. Presentes que ele podia deduzir do imposto de renda da empresa. Vocês merecem coisas boas, ele dizia ao entregar os presentes, mas nunca oferecia coisas de que realmente precisávamos. Ajuda com as contas, combustível para o carro, uma contribuição para a faculdade do irmão. A relação entre Diego e eu mudou sem que eu percebesse exatamente quando. Ele continuava me chamando de pai. Continuava vindo almoçar aos domingos, mas havia uma distância que não existia antes. Como se ele tivesse subido um degrau na vida, e lá de cima, nossa realidade parecesse pequena demais para ser levada a sério. Pai, você precisa investir melhor o seu dinheiro, ele me disse num daqueles almoços de domingo. Deixar na poupança é jogar fora. Tem aplicações que rendem muito mais. Eu queria explicar que não tinha dinheiro sobrando para aplicar, que cada real que eu ganhava já tinha destino certo. Conta de luz, água, supermercado, faculdade do Rodrigo, prestação da casa. Mas ele não entendia. Para ele, que ganhava em um mês o que eu ganhava em um ano, era impossível compreender como alguém podia viver sem sobrar nada. Ele achava que eu era mau administrador, que não sabia lidar com dinheiro. Não percebia que não havia dinheiro para administrar. Vocês deveriam sair mais, Camila dizia para Helena. Conhecer lugares novos, comer em restaurantes diferentes. A vida passa muito rápido para ficarmos sempre fazendo a mesma coisa. Helena sorria e concordava, mas eu via nos olhos dela a mesma resignação que eu sentia. Como explicar que um jantar no restaurante que eles frequentavam custava mais do que nosso orçamento semanal para comida? Diego começou a fazer comentários sobre nossos hábitos. Pai, você ainda assiste aqueles programas de auditório? Ou por que vocês não trocam essa televisão? Tem umas Smart TV incríveis agora. Não eram críticas diretas, mas doíam. Como se nossa vida simples fosse um atraso, uma escolha ruim em vez de uma necessidade. Ele parou de contar para os amigos sobre nossa casa, nossa vida, nosso trabalho. Quando o conheci no supermercado com colegas da empresa, ele me cumprimentou com um carinho forçado e não me incluiu na conversa. Era como se eu fosse uma parte do passado que ele preferia manter em separado da nova vida. Camila, que no começo me chamava de seu Paulo com carinho, passou a me tratar com uma polidez distante. Não era desrespeitosa, mas havia uma barreira invisível. Eu era o sogro operário, o homem simples que não entendia de vinhos caros ou viagens internacionais. Na semana em que recebi a mensagem sobre o fim de semana na pousada, aconteceu algo que mudou minha perspectiva sobre muitas coisas. Eu estava no escritório da construtora onde trabalho, organizando documentos antigos, quando encontrei uma pasta com contratos de obras dos anos 90. Folheando os papéis por curiosidade, me deparei com um contrato que me chamou a atenção. Construção da pousada Serra Azul. Proprietário Paulo Silva. Meu nome, meu CPF, minha assinatura. Levei alguns segundos para processar a informação. 20 anos antes, eu havia supervisionado a construção de uma pousada numa cidade da Serra, a 200 quilômetros daqui. O proprietário era um empresário de São Paulo que queria investir no turismo rural. Eu me lembrava bem da obra porque tinha durado quase 2 anos e eu ia para lá toda semana acompanhar o progresso. Mas por que meu nome estava como proprietário no contrato? Procurei meu chefe, seu Antônio, que já estava na empresa há mais de 40 anos. Ele olhou o documento e balançou a cabeça. Ah, Paulo, você não se lembra.
Foi uma das obras mais complicadas que já fizemos. O dono original desapareceu no meio da construção. Tinha gastado já uns R$ 300.000 e sumiu. Devia dinheiro para todo mundo na cidade. A memória voltou aos poucos. O dono da obra, Ricardo Mendes, havia contratado nossa construtora para construir a pousada. Pagou as primeiras parcelas, mas depois começou a atrasar. No meio da construção, simplesmente desapareceu. Deixou dívidas com fornecedores, funcionários e conosco. O cara tinha registrado a propriedade no seu nome como garantia do empréstimo que ele fez no banco. Continuou seu Antônio. Quando ele sumiu, o banco quis tomar o terreno, mas você pagou todas as dívidas dele para não perder o que já tinha investido em material e mão de obra. Lembra? Eu lembrava vagamente. Na época, eu tinha usado toda a minha reserva de emergência, R$ 15.000 que eu havia juntado durante anos, para quitar as dívidas do cara e poder terminar a obra. Caso contrário, eu perderia os materiais que já tinha comprado e os funcionários que já havia pagado. Mas e depois? O que aconteceu com a pousada? Bom, como o terreno ficou no seu nome e você pagou todas as dívidas, tecnicamente você virou o dono. Mas como você não tinha dinheiro para terminar a construção sozinho, fez acordo com um grupo de investidores. Eles financiaram o resto da obra em troca de administrar o negócio. Você ficou com 40% da propriedade. 40% de uma pousada. Como eu podia ter esquecido disso? Sentado na sala do seu Antônio, as memórias voltaram como peças de um quebra-cabeças que eu tinha deixado de lado há muito tempo. Lembrei dos papéis que assinei, das reuniões com os advogados, dos investidores que assumiram a administração. Seu Paulo me disse que não se importava de ficar como sócio silencioso, continuou seu Antônio. Você só queria recuperar o dinheiro que tinha investido e não se meter na administração do hotel. Os caras pagaram uma quantia fixa por mês durante alguns anos, não foi? Era verdade. Durante 5 anos eu recebia R$ 600 por mês da pousada. Na época era uma quantia significativa, quase 20% do meu salário. Mas depois os pagamentos pararam. Os administradores disseram que o negócio estava passando por dificuldades, que o turismo na região tinha diminuído. Eu aceitei porque não entendia de hotelaria. Achei que era normal os negócios terem altos e baixos. E como eu não dependia daquele dinheiro para viver, não fiquei cobrando. Com o tempo, esqueci completamente que tinha parte de uma pousada. E eles ainda administram lá? Perguntei. Que eu saiba, sim, mas tem uma empresa nova no comando agora. Os filhos dos sócios originais assumiram faz uns 5 anos. Dizem que a pousada virou lugar de rico, cobra uma fortuna pela diária. Filhos dos sócios originais. Uma estranha coincidência com a história da minha própria família. Será que esses novos administradores sabiam que eu era proprietário de parte da pousada? Será que eles estavam enviando os relatórios financeiros para meu endereço antigo? Pedi para seu Antônio me emprestar o computador e pesquisei sobre a pousada Serra Azul na internet. O site era sofisticado, com fotos profissionais mostrando suítes luxuosas, um restaurante elegante, uma piscina com vista para as montanhas. Os preços eram impressionantes. R$ 500 a diária do quarto mais barato, R$ 1.500 a diária da suíte presidencial. Se a pousada estava cobrando esses preços e funcionando bem, por que eu não recebia mais nada? Onde estavam os relatórios financeiros que deveriam ser enviados para mim como sócio? Onde estavam os dividendos da minha participação? Copiei todas as informações que consegui encontrar sobre a pousada e guardei os documentos antigos. Naquela noite, cheguei em casa com mais perguntas do que respostas, mas também com uma sensação estranha de possibilidade. Passei a noite pesquisando tudo o que conseguia sobre a pousada Serra Azul. As redes sociais mostravam um negócio próspero, com eventos para empresários, casamentos de luxo, fins de semana temáticos, dezenas de fotos de hóspedes satisfeitos, comentários elogiando o atendimento e a estrutura. Helena percebeu minha preocupação. O que está acontecendo, Paulo? Você está diferente desde que chegou do trabalho. Expliquei para ela sobre a descoberta da documentação, sobre a pousada que eu tinha meio esquecido.
Ela se lembrava vagamente dos R$ 600 mensais que chegavam há muitos anos, mas também não tinha dado muita importância quando pararam de chegar. Você acha que eles estão nos enganando? Ela perguntou. Não sei, Helena. Mas se eu sou dono de 40% de uma pousada que cobra R$ 500 por diária e parece sempre lotada, alguma coisa não está certa. Na sexta-feira de manhã, em vez de ir trabalhar, decidi fazer uma viagem até a serra. Pedi um dia de folga para seu Antônio e peguei o ônibus das 6 horas para Campos do Jordão. A pousada ficava numa cidade menor, a 1 hora de distância. Mas eu preferia ir de transporte público para não chamar atenção. A viagem me deu tempo para pensar. Durante 2 horas e meia, olhando a paisagem pela janela do ônibus, eu refleti sobre os últimos 20 anos da minha vida. Quantas oportunidades eu havia perdido por não prestar atenção. Quantas vezes eu havia sido passado para trás por confiar demais nas pessoas. Cheguei à cidade da pousada por volta das 9h30 da manhã. Era uma cidade pequena, com ruas de paralelepípedo e casas antigas. O centro tinha várias lojas de artesanato e restaurantes voltados para turistas. A pousada Serra Azul ficava numa colina a 5 minutos de caminhada do centro. Quando a vi, levei um susto. A construção que eu havia supervisionado 20 anos antes estava irreconhecível. O prédio original tinha sido ampliado, reformado, cercado de jardins elaborados. Havia uma piscina nova, um restaurante com deck de madeira, um spa com sauna. Era realmente um lugar de luxo. No estacionamento, carros caros, BMW, Mercedes, Audi. Na recepção, funcionários uniformizados atendendo hóspedes bem vestidos. Tudo muito diferente da obra simples que eu havia acompanhado 2 décadas antes. Entrei na recepção tentando parecer um hóspede comum. A decoração era sofisticada. Móveis de madeira maciça, quadros de artistas locais, flores frescas em todos os cantos. Atrás do balcão, uma jovem de uniforme impecável me cumprimentou com um sorriso profissional. Bom dia, posso ajudá-lo? Bom dia, eu gostaria de conhecer as instalações. Estou pensando em fazer uma reserva para um fim de semana especial. Claro, ficaria feliz em mostrar nossos ambientes. Meu nome é Sandra, sou supervisora de atendimento. Ela era uma moça de uns 25 anos, cabelos presos num coque elegante, postura confiante de quem conhecia bem o trabalho. Sandra me conduziu por um tour completo da pousada. Mostramos as suítes, realmente luxuosas com lareiras, banheiras de hidromassagem, varandas com vista panorâmica, o restaurante, com chefe contratado de São Paulo, a área de lazer, piscina aquecida, quadra de tênis, trilhas ecológicas, o spa, massagens, tratamentos estéticos, sauna. Quantos quartos a pousada tem? Perguntei tentando soar casual. 24 suítes no total. Temos 3 categorias, Standard, Superior e Master. A Master é a suíte presidencial, com sala separada, 2 varandas e banheira com vista para o vale. E a ocupação? Costuma lotar? Nos fins de semana, quase sempre. Durante a semana é mais tranquilo, mas temos muitos eventos corporativos. A pousada se especializou em receber grupos empresariais para confraternizações, treinamentos, convenções pequenas. Fazendo cálculos rápidos na cabeça. 24 suítes. Ocupação alta nos fins de semana. Preços entre R$ 500 e R$ 1.500. Mesmo estimando por baixo, a pousada devia faturar pelo menos R$ 200 mil por mês. Se eu era dono de 40%, minha parte seria R$ 80 mil mensais. Onde estava esse dinheiro? E quem são os proprietários? Perguntei, tentando manter o tom natural. Sandra hesitou por um momento. A pousada pertence ao grupo empresarial Silva em Associados. Eles administram várias propriedades na região. Ela não parecia muito confortável falando sobre o assunto. Silva em Associados. Coincidência ou não, era um nome parecido com o meu sobrenome. Eles são daqui da cidade mesmo? Não, são de uma cidade maior. Compraram a pousada há alguns anos de outro grupo que estava com dificuldades financeiras.
A frase ecoou na minha cabeça. Será que os administradores originais tinham vendido minha parte da pousada sem me consultar? Será que isso era legal? Sandra, eu disse, tentando parecer apenas um hóspede curioso. Você trabalha aqui há muito tempo? 3 anos. Comecei como recepcionista e fui promovida. Ela parecia orgulhosa da carreira que estava construindo. E como é trabalhar para essa empresa? Eles são bons patrões? Sandra olhou em volta como se checasse se alguém estava ouvindo. Olha, eu não posso reclamar do salário e dos benefícios, mas tem algumas coisas estranhas na administração. Ela baixou a voz. Às vezes chegam documentos para pessoas que não trabalham mais aqui, ou para pessoas que eu nunca vi, e os donos quase nunca aparecem. Tudo é decidido por telefone ou e-mail. Que tipo de documentos? Relatórios financeiros, extratos bancários, correspondência oficial. Tem uma gaveta na administração cheia de cartas que nunca foram entregues. A gerente anterior tentou organizar isso várias vezes, mas sempre recebeu ordem para deixar quieto. Meu coração acelerou. Será que ali estavam os documentos que deveriam ter chegado até mim todos esses anos? E onde fica essa administração? No segundo andar, mas é área restrita. Só funcionários autorizados podem entrar. Sandra percebeu que estava falando demais. Desculpe, acho que não devia estar comentando essas coisas com hóspedes. Não se preocupe. Eu entendo que todo negócio tem suas questões internas. Você parece uma funcionária muito competente. Eu tentei tranquilizá-la. Aliás, você disse que tem documentos não entregues. Será que por acaso tem alguma coisa no nome de Paulo Silva? Sandra me olhou com surpresa. O senhor é Paulo Silva? Sou. Nossa, que coincidência. Tem várias cartas para esse nome. Eu sempre achei estranho porque é o mesmo sobrenome da empresa, mas o CPF é diferente. Ela parou e me olhou com mais atenção. O senhor tem alguma ligação com a pousada? Era o momento da verdade. Ou eu mentia e perdia a oportunidade de descobrir o que estava acontecendo, ou eu contava a verdade e corria o risco de alertar quem quer que estivesse por trás dessa situação. Sandra, eu disse, decidindo confiar nela, eu preciso te contar uma coisa, mas antes, preciso saber se posso confiar em você. Sandra me olhou com curiosidade e um pouco de apreensão. Estávamos no jardim da pousada, longe da recepção e de outros funcionários. Eu resolvi apostar na honestidade dela. Sandra, eu fui o responsável pela construção desta pousada há 20 anos. Por uma série de circunstâncias, acabei me tornando proprietário de 40% do negócio. Mas há 15 anos parei de receber informações ou lucros da empresa. Os olhos dela se arregalaram. O senhor é sócio da pousada? Teoricamente, sim. Mas parece que alguém decidiu me tirar da sociedade sem me avisar. Contei para ela a história completa. A obra abandonada, as dívidas que paguei, o acordo com os investidores, os anos recebendo R$ 600 mensais, o fim abrupto dos pagamentos. Sandra escutou tudo em silêncio, concordando com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou. Isso explica muita coisa. Como assim? Olha, eu trabalho na administração há 3 anos e sempre achei estranhas algumas coisas. Primeiro, a empresa oficial que aparece nos documentos é Silva em Associados, mas quem realmente comanda tudo é um tal de Diego Moreira e a esposa dele, Camila. Meu mundo parou. Diego Moreira. Diego era o nome do meu filho. Moreira era o sobrenome de solteira da Camila. Como é? Perguntei, tentando manter a voz calma. Diego Moreira, um empresário jovem, uns 30 anos. Ele e a esposa apareceram aqui há 3 anos dizendo que tinham comprado a pousada de uma empresa que estava falindo. Fizeram todas essas reformas, mudaram a decoração, aumentaram os preços. Era impossível. Meu filho não podia estar envolvido nisso. Mas as coincidências eram demais para ignorar. O nome Diego, o sobrenome Moreira da Camila, a idade, o perfil de empresário bem-sucedido. Você tem alguma foto deles? Perguntei. Sandra pegou o celular e mostrou fotos do último evento da pousada. Ali estava ele. Meu filho Diego, de terno caro.
brindando com champanhe no salão principal da pousada que eu havia construído. Ao lado dele, Camila, sorrindo para as câmeras, como se fosse a dona do lugar. Esse é o Diego Moreira, disse Sandra. Ele e a esposa vêm aqui 1 ou 2 vezes por mês para supervisionar o negócio. São eles que aprovam todos os investimentos, contratações, mudanças na estrutura. Eu me sentei num banco do jardim tentando processar a informação. Meu filho, que eu criei com tanto sacrifício, que eu coloquei na faculdade vendendo meu carro e pegando ônibus por anos, estava administrando minha própria pousada sem eu saber. E não apenas administrando, lucrando com ela, usando-a para impressionar amigos, fazendo eventos de luxo com o dinheiro que deveria estar vindo para mim. Sandra, preciso ver esses documentos que chegam no meu nome. É muito importante. Ela hesitou. Olha, se eu for pega mexendo nos arquivos da administração, posso perder o emprego. E eu preciso deste trabalho. Eu entendo. Mas se o que estou pensando estiver certo, essa pousada está sendo administrada de forma fraudulenta. E você, como funcionária, pode estar sendo usada como cúmplice sem saber. Sandra pensou por alguns minutos. Depois suspirou. Está bem, mas tem que ser hoje, porque amanhã é sábado e eles vêm supervisionar. Se descobrirem que mexemos nos arquivos, vai ser um problema para todo mundo. Sandra me explicou que o escritório da administração ficava no 2º andar da pousada, numa área que os hóspedes normalmente não acessavam. Para chegar lá sem chamar atenção, ela sugeriu que eu me hospedasse por uma noite. Assim teria acesso livre a todas as áreas da pousada. Você consegue me dar um desconto? Perguntei, lembrando que eu estava com apenas R$ 200 na carteira. Posso fazer melhor que isso. Temos uma suíte que está com problema no aquecedor. Não podemos alugar para hóspedes normais, mas para uma noite deve servir. Vou registrar como cortesia para um potencial investidor. Às 14h eu estava instalado na suíte com problema de aquecimento. Era irônico. Eu estava me hospedando gratuitamente na pousada da qual eu era dono, mas que meu próprio filho administrava sem me pagar um centavo. Sandra apareceu às 4h, quando o movimento da recepção estava mais calmo. Ela trouxe uma chave mestra e me conduziu até o 2º andar. O escritório da administração era uma sala ampla com 4 mesas, arquivos de metal, computadores e uma impressora que não parava de funcionar. Os documentos ficam nesta gaveta aqui, ela disse, abrindo um arquivo grande. Está organizado por ordem alfabética de sobrenome. Na seção S de Silva, encontramos uma pasta grossa com meu nome. Dezenas de documentos que deveriam ter chegado até mim ao longo dos últimos 15 anos. Relatórios financeiros, extratos de lucros e perdas, comunicados sobre mudanças na administração, propostas de investimento. Sentei na mesa e comecei a ler tudo, enquanto Sandra ficava de olho na porta. O primeiro documento que chamou minha atenção era de 12 anos antes. Uma notificação de alteração de endereço para correspondência. Alguém havia mudado meu endereço de correspondência de minha casa para um apartamento no centro da cidade. A assinatura era parecida com a minha, mas definitivamente não era minha. O segundo documento importante era de 10 anos antes. Um acordo de transferência de direitos societários. Segundo o papel, eu havia vendido minha participação de 40% na pousada para a empresa Silva em Associados por R$ 50.000. A data da transação coincidia com o período em que Diego estava terminando a faculdade. Mas eu jamais assinei esse documento. Eu jamais vendi minha parte da pousada. Sandra, olha isso. Eu disse mostrando o documento de venda. Esta não é minha assinatura. Ela comparou com minha carteira de identidade que eu havia deixado sobre a mesa. Realmente está parecida, mas não é igual. As letras são diferentes. Continuei procurando na pasta. Encontrei cópias de documentos da minha identidade, do meu CPF, até mesmo uma fotocópia da escritura da minha casa. Alguém havia coletado minhas informações pessoais de forma muito detalhada para poder falsificar minha identidade nos documentos da pousada. O mais impressionante eram os relatórios financeiros dos últimos 5 anos. A pousada não apenas dava lucro, dava muito lucro.
O faturamento médio mensal era de R$ 300 mil. Descontando os gastos operacionais, o lucro líquido ficava entre 80 e 100 mil reais por mês. Se eu ainda fosse dono de 40%, deveria estar recebendo pelo menos 30 mil reais mensais. Em 5 anos, isso daria 1.800.000 reais. Dinheiro suficiente para eu ter parado de trabalhar, pago a faculdade de todos os meus filhos, comprado uma casa melhor, viajado pelo mundo. Mas eu continuava pegando ônibus para o trabalho enquanto meu filho dirigia carros de luxo pagos com dinheiro da minha própria pousada. Tem mais coisa aqui, disse Sandra, puxando uma pasta menor. Correspondências internas da empresa Silva em Associados. Os e-mails impressos mostravam conversas entre Diego e Camila sobre a administração da pousada. Num deles, de 3 anos antes, Diego escrevia: Amor, consegui resolver o problema do sócio fantasma. Os documentos estão todos regularizados agora. A pousada é oficialmente nossa. Sócio fantasma. Era assim que meu próprio filho se referia a mim. Numa resposta, Camila escrevia: Perfeito. Agora podemos fazer a reforma que planejamos sem nos preocupar com aprovações. E o melhor é que ninguém da família vai desconfiar de nada. Eles acham que somos apenas bem-sucedidos nos negócios. Havia dezenas de e-mails assim. Discussões sobre como expandir o negócio, sobre eventos de luxo que eles organizavam, sobre outros investimentos que estavam fazendo com o lucro da pousada. Tudo às minhas custas, com o meu dinheiro, na minha propriedade. Mas o e-mail que mais me revoltou foi um de 6 meses antes. Diego escrevia para Camila: Vou organizar um fim de semana especial na pousada para comemorar os 30 anos de trabalho da minha mãe. Vai ser uma boa oportunidade para mostrar aos meus irmãos como nós estamos bem de vida. Tirei fotos de todos os documentos importantes com meu celular. Sandra me ajudou a reorganizar a pasta exatamente como estava antes, para não levantar suspeitas. Quando terminamos, já eram quase 7 da noite. E agora o que o senhor vai fazer? Ela perguntou. Primeiro vou procurar um advogado. Com esses documentos posso provar que houve falsificação de assinatura e apropriação indevida. Segundo, vou aparecer neste fim de semana e confrontar meu filho na frente de toda a família. O senhor tem certeza? Pode ser perigoso confrontar ele aqui, na pousada. Se ele perceber que descobriu tudo, pode tentar alguma coisa contra o senhor. Sandra tinha razão. Diego havia demonstrado que era capaz de falsificar documentos e roubar dinheiro da própria família. Não seria impossível que tentasse algo mais grave para proteger o esquema. Então vou fazer diferente, eu disse. Vou aparecer como um hóspede comum. Ninguém da minha família me viu este fim de semana. Então não vão estar esperando. Posso observar como eles se comportam, ouvir o que conversam, talvez descobrir mais coisas. E depois? Depois vou escolher o momento certo para revelar quem eu sou e o que descobri. Mas vai ser num momento em que tenham testemunhas e eles não possam fazer nada contra mim. Sandra concordou com a cabeça. Posso ajudar o senhor com alguma coisa? Pode sim. Preciso que você mantenha a suíte reservada para mim este fim de semana, mas sem registrar meu nome verdadeiro. Preciso que você me mantenha informado sobre a programação da família, horários de refeições, atividades que estão planejadas. Feito. E o senhor não se preocupe. Eu vou ficar de olho. Se perceber que eles desconfiam de alguma coisa, eu aviso. Passei a noite na suíte com problema de aquecimento pensando em tudo o que descobrira. 20 anos de sacrifício, de trabalho duro, de economias para sustentar meus filhos. E agora descobria que o filho por quem eu mais me sacrifiquei estava me roubando há anos. Mas junto com a revolta, eu sentia algo que não experimentava há muito tempo. Determinação. Por décadas, eu havia aceitado passivamente as situações difíceis da vida. Trabalho pesado, salário baixo, falta de reconhecimento, desrespeito sutil dos filhos. Desta vez seria diferente. Esta vez, eu ia lutar pelo que era meu. Na sexta-feira de manhã, voltei para casa no primeiro ônibus. Helena estava terminando de fazer as malas para o fim de semana na pousada.
Ela me recebeu com um sorriso constrangido. Paulo, eu conversei com o Diego ontem à noite. Expliquei que você ficou chateado por não ter sido convidado. Ele disse que pode incluir você se quiser, mas que a reserva já está fechada. E talvez tenha que ficar num quarto menor. Não precisa, Helena. Eu tenho outros planos para o fim de semana. Que planos? Vou visitar um primo meu que mora na serra. Faz tempo que não o vejo. A mentira saiu naturalmente. Eu não podia contar a verdade para Helena antes de ter certeza de como ia conduzir a situação com Diego. Helena pareceu aliviada. Que bom. Assim você também aproveita o fim de semana. A gente se fala no domingo à noite quando voltarmos. Às 9 da manhã, ela partiu com Carol no carro do Diego. Eu os vi saindo pela janela. Minha esposa e minha filha indo se divertir na pousada que era minha, mas da qual eu havia sido excluído pelo meu próprio filho. 2 horas depois, peguei o ônibus de volta para a serra. Desta vez, levava uma mala pequena com roupas para o fim de semana e todos os documentos que havia fotografado na véspera. Também levava os papéis originais da construção da pousada que havia encontrado no escritório da construtora. Sandra me esperava na recepção com um sorriso discreto. Senhor Martins, ela disse, usando o nome falso que havíamos combinado. Sua suíte está pronta. A mesma de ontem já resolvemos o problema do aquecimento. No quarto, ela me explicou a programação do fim de semana. Sua família chegou a 1 hora. Estão hospedados na ala norte, 2 suítes superiores. Programaram almoço no restaurante às 12h30, depois atividades na piscina. À noite tem jantar especial no salão principal para comemorar os 30 anos de trabalho da sua esposa. Quantos são? 6 pessoas, seus 2 filhos com as respectivas mulheres, mais sua esposa e sua filha mais nova. Reservaram a mesa principal do restaurante e pediram decoração especial para o jantar. Mesa principal. Decoração especial. Tudo pago com o dinheiro da minha pousada, enquanto eu era tratado como um intruso que não merecia participar da celebração da própria esposa. Sandra, preciso que você anote tudo o que eles fizerem e disserem hoje. Principalmente o Diego. Pode ser importante para o processo judicial. Claro, já comecei a observar. Eles chegaram em 2 carros, um BMW e um Audi. Pagaram tudo no cartão corporativo da empresa Silva em Associados. E o Diego estava dando ordens para a equipe como se fosse o dono do lugar. Às 12h15, desci para o restaurante e me sentei numa mesa discreta, de onde podia observar a mesa da minha família. Eles estavam todos lá. Helena, Diego, Camila, Rodrigo, Sandra, namorada do Rodrigo e Carol. Riram, conversavam, pediam vinhos caros, como se fosse o dia mais natural do mundo. Diego estava claramente no comando. Ele que escolheu o vinho, ele que conversava com o garçom sobre o menu, ele que fazia brincadeiras que deixavam todos rindo. Era o filho bem-sucedido, o empresário próspero, o orgulho da família. Ninguém suspeitava que todo aquele sucesso era construído em cima da minha propriedade roubada. O serviço aqui é impecável, ouvi Diego falar. Eu escolhi esta pousada porque é uma das melhores da região. Nada é caro demais quando se trata de comemorar uma data importante da nossa mãe. Camila concordava, elogiando a decoração, a vista, a qualidade da comida. É por isso que eu amo viajar contigo, amor. Você sempre escolhe os melhores lugares. Rodrigo parecia impressionado. Cara, como você consegue bancar esses lugares? Deve custar uma fortuna. Quando você trabalha direito, consegue se dar alguns luxos. Respondeu Diego com um sorriso presunçoso. Claro que exige sacrifício, planejamento, investimentos inteligentes. Sacrifício. Investimentos inteligentes. As palavras me queimaram como ferro quente. O sacrifício havia sido meu. O investimento havia sido meu dinheiro, meu esforço, meu trabalho. Ele estava se gabando com o resultado do meu suor como se fosse mérito próprio. Helena olhava para o filho com orgulho. Eu fico tão feliz em ver como você cresceu, Diego. Seu pai e eu sempre soubemos que você ia longe. Falando no papai, disse Carol, é uma pena que ele não veio. Ele ia gostar deste lugar.
Diego deu de ombros. Vocês conhecem o pai. Ele não se sente confortável em ambientes mais sofisticados. Prefere ficar em casa assistindo televisão. A frase me atingiu como um soco no estômago. Não me sentia confortável em ambientes sofisticados. Eu havia construído aquele ambiente com minhas próprias mãos. Cada tijolo daquela pousada havia passado pela minha supervisão. Além disso, continuou Diego, estes fins de semana custam caro. Não fazia sentido gastar dinheiro para trazer alguém que ia passar o tempo todo reclamando dos preços. Camila riu. Você tem razão, amor. Seu pai é muito pé no chão para este tipo de experiência. Passei a tarde observando minha família, aproveitando as instalações da pousada. Eles usaram a piscina, fizeram massagem no spa, caminharam pelas trilhas ecológicas. Diego e Camila circulavam como donos do lugar, cumprimentando funcionários pelo nome, dando sugestões sobre o atendimento aos outros hóspedes. Em determinado momento, vi Diego conversando reservadamente com o gerente da pousada. Eles estavam no deck da piscina, longe dos outros. Consegui me aproximar o suficiente para ouvir parte da conversa. Relatório financeiro do mês passado mostra crescimento de 15%, dizia o gerente. Se mantivermos essa taxa, vamos superar as projeções anuais. Excelente, respondia Diego. E os investimentos para a nova ala? Está tudo aprovado? Sim, senhor. Os fornecedores confirmaram que as obras começam na próxima semana. Serão mais 8 suítes master, com previsão de inauguração em 6 meses. Mais 8 suítes. Expandindo minha pousada sem me consultar, usando meu dinheiro para investimentos que só aumentariam o lucro dele. Eu me afastei antes que percebessem minha presença, mas gravei tudo no celular. À tarde, Carol e Sandra, namorada do Rodrigo, foram fazer compras na cidade. Helena descansava na suíte. Diego, Camila e Rodrigo ficaram na área da piscina conversando sobre negócios. Cara, eu nunca entendi direito como você conseguiu montar a empresa tão rápido, dizia Rodrigo. Quando saiu da faculdade não tinha capital nenhum. 1 ano depois já estava faturando alto. Diego sorriu de forma evasiva. Oportunidade, mano. Apareceu um negócio bom na hora certa. Eu soube aproveitar. Que tipo de negócio? Investimento imobiliário. Uma propriedade que estava mal administrada. Consegui assumir o controle por um preço muito baixo. Foi daí que veio o capital inicial para a consultoria. Camila complementou. Meu pai também ajudou com contatos e orientação financeira. Mas o mérito é todo do Diego. Ele que identificou a oportunidade e teve coragem de arriscar. Propriedade mal administrada. Era assim que eles justificavam o roubo da minha pousada. Haviam criado uma narrativa em que Diego era o empreendedor visionário que salvou um negócio fadado ao fracasso. Ninguém da família jamais saberia que a propriedade era minha desde o início. E hoje em dia a empresa vai bem? Perguntou Rodrigo. Muito bem. Temos vários empreendimentos. Diversificamos os investimentos. Esta pousada, por exemplo, é uma das nossas propriedades mais rentáveis. Esta pousada é uma das suas propriedades. Meu próprio filho estava mentindo descaradamente para o irmão, se apropriando do meu trabalho e do meu dinheiro como se fosse dele, por direito. Durante o jantar especial, observei minha família comemorando os 30 anos de carreira da Helena. Foi uma celebração bonita. Decoração com flores, cardápio especial, discursos emocionados. Diego fez um brinde tocante, falando sobre os sacrifícios que os pais haviam feito para dar educação e oportunidades aos filhos. Nossa mãe sempre foi um exemplo de dedicação e trabalho, ele disse, levantando a taça de champanhe. Ela e meu pai nos ensinaram que com esforço e honestidade podemos conquistar nossos sonhos. Honestidade. A palavra soou como uma piada cruel saindo da boca de quem havia falsificado minha assinatura e roubado minha propriedade. Helena chorou de emoção durante o discurso. Carol aplaudia, orgulhosa do irmão mais velho. Rodrigo filmava tudo com o celular. Era um momento de união familiar genuína, baseada numa mentira que só eu conhecia. Depois do jantar, a família se reuniu no lounge da pousada para conversar. Eu me mantive numa mesa distante, fingindo ler um livro,
mas prestando atenção em cada palavra. Diego, eu preciso te agradecer por este fim de semana, disse Helena. Deve ter custado uma fortuna, e eu sei que você fez questão de pagar tudo. Mãe, vocês merecem isso e muito mais. Depois de tudo que fizeram por nós, é o mínimo que posso fazer. Seu pai ficaria orgulhoso se estivesse aqui, continuou Helena. Ver o filho que ele criou se tornar um empresário bem-sucedido, capaz de proporcionar estes momentos especiais para a família. Orgulhoso. Eu deveria estar orgulhoso de ter criado um filho capaz de me roubar com tanta frieza. Orgulhoso de vê-lo mentir descaradamente para a mãe e os irmãos. O pai está numa fase difícil, disse Diego. Acho que ele se sente diminuído por eu estar ganhando mais dinheiro que ele. É compreensível. Homens da geração dele não estão acostumados a ver os filhos superando os pais financeiramente. Camila concordou. É o ego masculino ferido. Meu pai passou pela mesma coisa quando meu irmão começou a ganhar bem. É um processo natural. Eles tinham uma explicação para tudo. Paulo se sentia diminuído. Paulo tinha o ego ferido. Paulo não conseguia aceitar o sucesso do filho. Qualquer reação minha seria interpretada através dessa lente, me transformando no pai invejoso que não conseguia se alegrar com a prosperidade da família. Era o golpe perfeito. Não apenas haviam roubado meu dinheiro, haviam criado uma narrativa que me transformava no vilão da história se eu reclamasse. No sábado de manhã, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Era hora de acabar com aquela farsa. Sandra me informou que a família havia programado atividades ao ar livre durante a manhã e um almoço especial no restaurante às 13 horas. Depois do almoço, tem uma surpresa que o Diego organizou. Ela me contou. Ele pediu para reunir todos os hóspedes no salão principal às 15 horas. Disse que ia fazer um anúncio importante. Um anúncio importante. Provavelmente alguma nova mentira para impressionar a família e os outros hóspedes. Ou talvez fosse a oportunidade perfeita para o meu próprio anúncio. Passei a manhã no quarto, organizando todos os documentos que havia coletado. Imprimi as fotos dos contratos falsificados, dos relatórios financeiros, dos e-mails entre Diego e Camila. Separei os papéis originais da construção da pousada, onde meu nome aparecia claramente como proprietário. Às 12h30, desci para o restaurante. Minha família já estava reunida na mesa principal, conversando animadamente sobre as atividades da manhã. Diego usava uma camisa polo cara, óculos de sol de grife pendurados no pescoço. Tinha a postura confiante de quem se sentia no controle absoluto da situação. Sentei na minha mesa habitual e pedi o almoço. Sandra, a funcionária que havia me ajudado, passou pela minha mesa e sussurrou. Está tudo bem, Sr. Paulo? Está tudo perfeito, respondi. Em 2 horas, a verdade vai vir à tona. Durante o almoço, Diego fez questão de elogiar publicamente o serviço da pousada. Chamou o garçom pelo nome, cumprimentou o chefe pessoalmente, fez comentários sobre a qualidade dos ingredientes. Comportava-se como um cliente VIP que conhecia intimamente o estabelecimento. Esta pousada é realmente especial, ele disse em voz alta, para que outros hóspedes ouvissem. A administração é impecável. Não é à toa que está sempre lotada. Outros hóspedes concordaram com os elogios. Um casal de idosos comentou que era a 3ª vez que se hospedavam ali. Um grupo de empresários disse que sempre escolhia a pousada para eventos corporativos. Vocês sabem quem é o proprietário? Perguntou Helena curiosa. É uma empresa de investimentos, respondeu Diego prontamente. Profissionais muito competentes, eles têm várias propriedades na região. Mentira após mentira, ditas com a naturalidade de quem estava acostumado a enganar. Mas em 2 horas, todas aquelas mentiras seriam expostas publicamente. Às 15 horas em ponto, Diego se dirigiu ao salão principal da pousada. Todos os hóspedes haviam sido convidados para o anúncio especial. Cerca de 40 pessoas se reuniram no ambiente. Casais em lua de mel, famílias com filhos adolescentes, grupos de amigos, empresários em confraternização. Minha família ocupava as primeiras cadeiras, como convidados de honra.
Diego se posicionou no pequeno palco onde costumavam acontecer apresentações musicais. Pegou o microfone com a desenvoltura de quem estava acostumado a falar em público. Boa tarde, pessoal. Ele começou com um sorriso encantador. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença neste fim de semana especial. Como alguns de vocês sabem, estamos comemorando os 30 anos de carreira da minha mãe, Helena Silva, uma professora dedicada que sempre foi exemplo de trabalho e honestidade. Aplausos educados. Helena acenou constrangida, claramente não esperando ser o centro das atenções. Mas o que eu realmente queria anunciar, continuou Diego, é que nossa família decidiu investir ainda mais nesta região maravilhosa. Em breve, estaremos expandindo nossos negócios aqui na Serra, criando empregos e trazendo mais turistas para cá. Mais aplausos. Diego estava se promovendo como um investidor benevolente, um empresário que traria prosperidade para a região. A hipocrisia me deu náuseas. E como forma de retribuir a hospitalidade que sempre recebemos aqui, ele prosseguiu. Gostaria de anunciar que nossa empresa vai patrocinar uma festa junina para toda a comunidade local no mês que vem. Será aqui mesmo na pousada, com entrada gratuita para todos os moradores da cidade. Os funcionários da pousada aplaudiram com entusiasmo. Outros hóspedes pareciam impressionados com a generosidade. Diego estava construindo uma imagem pública de empresário responsável e generoso, usando dinheiro da minha propriedade. Era o momento perfeito. Levantei-me da minha cadeira no fundo do salão e caminhei em direção ao palco. As pessoas me olhavam com curiosidade. Quem era aquele senhor de roupas simples que se dirigia ao microfone? Com licença, eu disse alto o suficiente para todos ouvirem. Posso usar o microfone por alguns minutos? Tenho algo importante para acrescentar. Diego me olhou com surpresa e irritação. Desculpe, senhor, mas esta é uma celebração privada da minha família. Eu sei, respondi, continuando a caminhar. Também faço parte da sua família. O salão ficou em silêncio absoluto. Helena se levantou da cadeira com os olhos arregalados. Paulo, o que você está fazendo aqui? Oi, Helena. Eu disse acenando para minha esposa. Pensei em me juntar à celebração. Diego desceu do palco rapidamente, visivelmente perturbado. Pai, que surpresa! Como você chegou até aqui? Pensei que ia visitar o primo. Mudança de planos, respondi calmamente. Resolvi conhecer esta pousada maravilhosa de que vocês tanto falam. Carol correu até mim e me deu um abraço. Pai, que bom que você veio. Estava com saudades. Rodrigo também se aproximou, confuso, mas contente. Pai, você se hospedou aqui? Por que não falou que vinha? Queria fazer uma surpresa, eu disse. E que surpresa eu tive também. Diego tentava manter o controle da situação. Bom, pai, já que está aqui, por que não se senta com a gente? Estávamos terminando o evento. Na verdade, eu disse pegando o microfone das mãos dele. Eu gostaria de fazer meu próprio anúncio, se vocês me permitem. Diego tentou recuperar o microfone, mas eu me afastei. Subi no pequeno palco e olhei para as 40 pessoas reunidas no salão. Minha família me observava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Os outros hóspedes pareciam divertidos com o drama inesperado. Boa tarde, pessoal. Eu comecei tentando manter a voz calma. Meu nome é Paulo Silva. Sou pai do Diego, que acabou de falar com vocês. Diego se aproximou do palco. Pai, acho que não é necessário. Deixa eu terminar, filho, eu disse firmemente. Vocês vão gostar do que tenho para contar. Respirei fundo e continuei. Diego falou sobre investimentos na região, sobre nossa família, sobre generosidade. Eu também quero falar sobre essas coisas. Especificamente quero falar sobre esta pousada onde estamos reunidos. Um murmúrio percorreu o salão. As pessoas percebiam que algo importante estava para ser revelado. Esta pousada tem uma história interessante. Foi construída há 20 anos por uma construtora onde eu trabalho como supervisor. O dono original abandonou a obra no meio da construção, deixando dívidas com todo mundo. Diego tentou me interromper novamente, mas eu continuei. Para não perder o material e o trabalho que já tínhamos investido, eu paguei todas as dívidas com minha reserva de emergência.
Por causa disso, acabei me tornando proprietário de 40% desta propriedade. O silêncio no salão era ensurdador. Diego estava pálido, suas mãos tremiam ligeiramente. Helena me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Os outros hóspedes se inclinavam para a frente, fascinados pelo drama que se desenrolava à sua frente. 40% desta pousada, repeti, deixando a informação ser absorvida. Recebi R$ 600 mensais durante 5 anos como dividendos. Depois, os pagamentos pararam. Os administradores disseram que o negócio estava passando por dificuldades. Puxei os documentos da pasta que havia trazido. Ontem, descobri algo interessante. Esta pousada não está passando por dificuldades. Pelo contrário, fatura cerca de R$ 300 mil por mês. É um dos negócios mais prósperos da região. Diego tentou se aproximar do palco novamente. Pai, acho que houve um mal-entendido. Por que não conversamos em particular? Não, Diego, eu disse firmemente. Já conversamos em particular por tempo demais. Agora é hora de todos ouvirem. Mostrei os papéis para o público. Descobri também que minha participação na sociedade foi vendida há 10 anos, supostamente por R$ 50 mil. O problema é que eu nunca vendi nada. Esta assinatura foi falsificada. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Helena se levantou da cadeira cambaleando. Paulo, o que você está dizendo? Estou dizendo que nosso filho Diego administra esta pousada há anos, lucrando com uma propriedade que é minha, usando documentos falsificados para justificar o roubo. Diego subiu no palco, tentando tomar o microfone. Pai, você está confuso. Você não entende de negócios. Deixa eu explicar. Não precisa explicar, filho, eu disse, me afastando dele. Eu tenho todos os documentos aqui. Contratos falsificados, e-mails onde vocês se referem a mim como sócio fantasma, relatórios financeiros que comprovam o lucro milionário desta propriedade. O salão estava em silêncio absoluto. Até as crianças haviam parado de brincar para prestar atenção. Helena começou a chorar, as mãos cobrindo o rosto. Carol e Rodrigo olhavam para Diego com expressões de choque e decepção. Durante 20 anos, continuei, minha voz ganhando força. Eu trabalhei como um condenado para sustentar esta família. Vendi meu carro para pagar a faculdade dele. Pegava ônibus 2 horas por dia para economizar dinheiro. Helena fazia salgadinhos para vender na escola. Tudo para que nossos filhos tivessem oportunidades melhores que as nossas. Diego finalmente conseguiu tomar o microfone de mim. Sua voz saiu trêmula, mas ele tentava manter a compostura. Pessoal, meu pai está passando por um momento difícil. Ele tem se sentido deslocado desde que minha empresa começou a prosperar. Não é sobre sua empresa, Diego. Eu disse alto o suficiente para todos ouvirem, mesmo sem microfone. É sobre você roubar minha propriedade e mentir para toda a família durante anos. Camila se levantou e caminhou até o palco. Sua voz era fria, calculista. Seu Paulo, o senhor está fazendo um escândalo desnecessário. Se tem dúvidas sobre documentos antigos, podemos resolver isso com advogados. Já tenho advogado, respondi. E já tenho provas suficientes para um processo criminal por falsificação de documentos e apropriação indébita. Helena subiu no palco, os olhos vermelhos de lágrimas. Paulo, Diego, parem com isso. Que história é essa? Expliquem para mim o que está acontecendo. Diego colocou o braço ao redor da mãe, assumindo uma postura protetora. Mãe, o pai está confuso. Ele acredita que tem direitos sobre propriedades que não são dele. É uma fantasia. Fantasia? Puxei os documentos originais da pasta. Helena, você se lembra dos R$ 15 mil que tiramos da poupança há 20 anos? Era nossa reserva de emergência. Eu usei esse dinheiro para pagar as dívidas de uma obra abandonada. Helena assentiu lentamente. Lembro. Você disse que era para não perder o material que já tinha comprado. Exato. E por causa disso, acabei virando sócio da propriedade. Esta propriedade, apontei ao redor. Esta pousada foi construída com supervisão minha, com meu dinheiro, no meu nome. Mostrei os contratos originais para Helena. Ela reconheceu minha assinatura verdadeira,
Comparou com as falsificações nos documentos mais recentes. Sua expressão mudou gradualmente de confusão para horror. Diego. Ela sussurrou. Isso é verdade? Diego hesitou por um momento longo demais. Nesse silêncio, sua culpa ficou evidente para todos no salão. Mãe, você não entende. O pai abandonou esse negócio. Ele nem se lembrava que tinha participação. Eu salvei uma propriedade que estava indo à falência. Salvou roubando, eu disse. Falsificando minha assinatura, mudando meu endereço de correspondência, interceptando documentos que eram meus por direito. Rodrigo se aproximou do palco, a voz cheia de incredulidade. Diego, fala a verdade. Você realmente fez isso? Sandra, a funcionária que havia me ajudado, apareceu na entrada do salão carregando uma pasta de documentos. Ela olhou para mim e acenou discretamente. Estava trazendo evidências adicionais que havíamos discutido. Com licença, ela disse, se aproximando do palco. Senhor Diego, preciso entregar alguns documentos importantes. Diego desceu do palco rapidamente, tentando interceptar Sandra. Não é o momento adequado. Deixa para depois. Na verdade, eu disse, é o momento perfeito. Sandra, você pode mostrar para todos os e-mails que encontramos ontem? Sandra hesitou, olhando entre mim e Diego. A tensão era palpável. Ela estava arriscando o emprego para fazer a coisa certa. Sandra, não, Diego disse com autoridade. Você está violando a confidencialidade da empresa. Posso demiti-la por isso. Me demitir da minha própria pousada? Eu perguntei. Interessante. Sandra, como funcionária da pousada Serra Azul, da qual eu sou proprietário legal de 40%, eu autorizo você a mostrar esses documentos. Sandra olhou ao redor do salão lotado, respirou fundo e abriu a pasta. Estes são e-mails internos da administração da pousada. Neste aqui, o Sr. Diego escreve para a esposa. Consegui resolver o problema do sócio fantasma. A pousada é oficialmente nossa agora. Um murmúrio de indignação percorreu o público. Helena soltou um gemido de dor. Carol cobriu a boca com as mãos, chocada. Sandra continuou. E neste outro, a senhora Camila responde. Perfeito. Agora podemos fazer investimentos sem nos preocupar com aprovações. O melhor é que ninguém da família vai desconfiar. Diego tentou tomar os papéis das mãos de Sandra. Isso são documentos confidenciais. Você não tem direito. Eu tenho todos os direitos, eu disse. Sou proprietário desta pousada. E vocês são criminosos que falsificaram documentos e roubaram minha propriedade. Camila subiu no palco tentando uma última cartada. Pessoal, isso é um mal-entendido familiar. O Sr. Paulo está confundindo documentos antigos. Confundindo nada. Eu a interrompi. Tenho cópias de todos os relatórios financeiros dos últimos 5 anos. Esta pousada lucra mais de 1 milhão por ano. Minha parte seria 400 mil reais anuais. Em 5 anos, vocês me roubaram 2 milhões de reais. O número causou um impacto visível no salão. 2 milhões de reais não era uma quantia que se confundia ou esquecia facilmente. Helena se aproximou de Diego, a voz tremendo. Filho, me olha nos olhos e fala a verdade. Você roubou do seu pai? Diego olhou nos olhos da mãe por um longo momento. Vi passar por seu rosto uma sequência de emoções. Desespero, cálculo, resignação. Finalmente, seus ombros relaxaram. A máscara de empresário bem-sucedido caiu, revelando o homem desesperado por baixo. Mãe, ele disse com a voz quebrada. Eu não planejei que fosse assim. O salão inteiro prendeu a respiração. Helena deu um passo para trás, como se as palavras fossem um golpe físico. Quando eu descobri que o pai tinha participação nesta pousada, ela realmente estava mal administrada. Diego continuou. Os caras que tocavam o negócio não sabiam o que estavam fazendo. Estava dando prejuízo. Então você decidiu roubar minha parte em vez de me consultar, eu disse. Não foi roubo, Diego explodiu. Eu salvei este lugar, investi meu próprio dinheiro, minha energia, minha inteligência. Transformei um negócio fracassado numa empresa próspera. Camila colocou a mão no braço dele, tentando fazê-lo parar de falar. Mas Diego estava além do controle agora.
Vocês querem saber a verdade? Ele gritou, se dirigindo ao público. Meu pai passou a vida inteira sendo medíocre, trabalhando em obras, ganhando salário mínimo, sem ambição nenhuma. Quando eu descobri que ele tinha 40% de uma propriedade valiosa, e nem sabia disso, percebi que ele ia desperdiçar a oportunidade como desperdiçava tudo na vida. Helena soltou um grito de dor. Carol começou a chorar. Rodrigo olhava para o irmão com uma expressão de nojo e descrença. Eu usei essa propriedade para construir algo grande. Diego continuou, a voz cada vez mais alta. Gerei empregos, trouxe turismo para a região, criei riqueza. O que meu pai teria feito? Vendido por uma ninharia e gastado tudo em bobagens. Não era sua decisão. Eu disse, tentando manter a calma. Era minha propriedade, meu dinheiro, minha escolha. Sua escolha? Diego riu com amargura. Quando você fez alguma escolha inteligente na vida, quando você aproveitou alguma oportunidade, você ia deixar 2 milhões de reais apodrecendo numa poupança que rende 2% ao ano. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Diego havia cruzado uma linha que não podia mais voltar. Havia revelado não apenas sua criminalidade, mas seu desprezo profundo pelo pai que havia sacrificado tudo por ele. Helena se aproximou de Diego e lhe deu um tapa no rosto que ecoou por todo o salão. O tapa de Helena quebrou algo no ar. Diego colocou a mão no rosto, seus olhos se enchendo de lágrimas. Não de dor física, mas da realização do que havia perdido. 30 anos, Helena disse, a voz carregada de uma dor que vinha do fundo da alma. 30 anos eu e seu pai nos matamos de trabalhar para dar tudo para vocês. E você nos roubou, nos traiu, nos humilhou. Carol subiu no palco e se colocou ao meu lado. Pai, eu não sabia de nada disso. Eu juro que não sabia. Rodrigo também veio me abraçar. Pai, me perdoa. Se eu soubesse que o dinheiro vinha daí, nunca teria aceitado nada. Diego olhou para os irmãos com desespero. Vocês não entendem. Eu fiz isso por todos nós, para dar uma vida melhor para nossa família. Você fez isso por você, Rodrigo replicou com raiva. Para se sentir importante, para impressionar os amigos, para ter uma vida de rico às custas do nosso pai. Camila tentou defender o marido. Vocês estão sendo injustos. Diego trabalhou duro para fazer este negócio prosperar. Com o dinheiro e a propriedade do meu pai. Carol gritou. Vocês são ladrões. Os outros hóspedes começaram a se retirar discretamente do salão. O drama familiar havia se tornado pesado demais para assistir. Alguns pareciam constrangidos, outros indignados. Ouvi comentários sussurrados sobre que vergonha e criminosos. Sandra, a funcionária, se aproximou de mim. Senhor Paulo, preciso informar que já contatei a polícia. Eles estão a caminho. Diego empalideceu ainda mais. Polícia? Pai, você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Você parou de ser meu filho no momento em que falsificou minha assinatura. Eu respondi. Filhos não roubam dos pais. Helena se aproximou de mim, pegou minha mão. Paulo, me perdoa. Eu não sabia de nada. Se soubesse... Eu sei, Helena. Você também foi vítima dele. Diego caiu de joelhos no palco, as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando. Pai, por favor, eu devolvo tudo, todo o dinheiro, toda a propriedade, mas não me entrega para a polícia. Devolver como? Eu perguntei. Você gastou tudo em carros, apartamento, viagens, restaurantes caros. Onde está o dinheiro? Camila puxou Diego pelo braço. Amor, vamos embora daqui. Podemos resolver isso depois com advogados. Não, eu disse firmemente. Ninguém sai daqui até a polícia chegar. Sandra, você pode pedir para os funcionários ficarem de olho nas saídas? 2 viaturas da polícia chegaram à pousada 15 minutos depois. 4 policiais entraram no salão, avaliando a situação. O delegado, um homem de meia idade com experiência estampada no rosto, se dirigiu a mim. O senhor é Paulo Silva, que fez a denúncia? Sou eu. Tenho aqui todos os documentos que comprovam falsificação de assinatura e apropriação indébita. Entreguei a pasta com as evidências. O delegado examinou os papéis rapidamente.
Senhor Diego Moreira. Diego se levantou lentamente do chão, as pernas tremendo. Sou eu. O senhor está preso por suspeita de falsificação de documentos e apropriação indébita. Tem o direito de permanecer calado, tem o direito a um advogado. Não! Helena gritou. Por favor, não prenda o meu filho na minha frente. Diego olhou para mim uma última vez. Pai, eu sinto muito. Sente muito por quê? Eu perguntei. Por ter me roubado ou por ter sido descoberto? Ele não respondeu. Os policiais o algemaram e começaram a conduzi-lo para fora do salão. Camila correu atrás, tentando argumentar com o delegado. Meu marido é um empresário respeitado. Isso é um mal-entendido familiar. Vocês não podem prendê-lo assim. Senhora, temos evidências de crimes graves. O delegado respondeu. Se quiser ajudar seu marido, procure um advogado. Antes de saírem, um dos policiais se dirigiu a mim. Senhor Paulo, o senhor precisa vir à delegacia amanhã para prestar depoimento formal. Traga todos os documentos originais. Pode deixar. Eu respondi. Estarei lá. Quando Diego foi levado, o salão ficou em silêncio. Helena chorava em silêncio, apoiada em Carol. Rodrigo andava de um lado para o outro, passando as mãos nos cabelos, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sandra se aproximou de mim novamente. Senhor Paulo, como proprietário da pousada, o que o senhor quer que façamos com a reserva da sua família? Olhei para Helena, Carol e Rodrigo. Eles haviam sido vítimas tanto quanto eu. Não era culpa deles que Diego fosse um criminoso. A reserva continua, eu disse. Eles são minha família. Não têm culpa dos crimes do Diego. Helena me olhou com gratidão misturada com vergonha. Paulo, eu não consigo ficar aqui depois do que aconteceu. Não consigo aproveitar um lugar sabendo que... Helena, eu a interrompi. Você trabalhou por 30 anos como professora. Merece um descanso, merece ser celebrada. O que Diego fez não muda isso. Passamos o resto do sábado tentando processar os eventos do dia. Helena, Carol e Rodrigo ficaram na área da piscina, conversando em voz baixa. Eu me reuni com Sandra e outros funcionários da pousada para entender a situação administrativa. Senhor Paulo, Sandra explicou, a pousada funciona perfeitamente. Temos uma equipe competente, todos os processos estão organizados. O problema era apenas na parte legal, a apropriação indevida da propriedade. E os outros funcionários sabiam? A maioria não. Apenas eu e o contador tínhamos acesso aos documentos administrativos. O contador sempre achou estranho, mas Diego pagava um salário muito bom para ele não fazer perguntas. Durante a tarde, recebi uma ligação do meu advogado, que eu havia contratado na sexta-feira após descobrir os documentos na construtora. Senhor Paulo, a situação está melhor do que esperávamos. Com as evidências que o senhor coletou e a confissão pública do Diego, temos um caso muito sólido. Além disso, como a propriedade está gerando lucro, será possível recuperar uma parte significativa do dinheiro roubado. Quanto tempo vai demorar? O processo criminal pode levar alguns meses, mas podemos conseguir uma liminar para garantir que o senhor reassuma o controle da propriedade imediatamente. Também podemos bloquear os bens do Diego para garantir o ressarcimento. No domingo de manhã, Helena me procurou na varanda da minha suíte. Ela havia passado a noite em claro. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Paulo, preciso te pedir perdão. Você não tem culpa, Helena. Tenho sim. Eu vi Diego mudando ao longo dos anos. Vi ele ficando arrogante e tratando você com desprezo, se achando superior. E eu não falei nada porque estava orgulhosa do sucesso dele. Ela se sentou ao meu lado. Durante todos esses anos ele me fazia sentir que você era menor, que não tinha ambição, que não conseguia acompanhar o mundo moderno. E eu comecei a acreditar nisso. Helena, não, me deixa terminar. Você trabalhou como um animal por 30 anos para dar tudo para nós. Vendeu seu carro, pegava ônibus na chuva, no sol, no frio. Fazia bicos aos fins de semana, enquanto eu reclamava que não tínhamos dinheiro para sair. Lágrimas desciam pelo rosto dela. E agora descubro que o filho por quem você mais se sacrificou estava te roubando há anos.
E eu tratei você como se fosse culpado por não ter o sucesso que ele tinha. Peguei a mão de Helena. Após 30 anos de casamento, conhecia cada linha do seu rosto, cada entonação da sua voz. Sabia que o arrependimento dela era genuíno. Helena, nós dois fomos enganados. Diego criou uma narrativa onde eu era o fracassado da família. E foi fácil acreditar porque ele tinha todas as evidências do sucesso dele. Mas eu deveria ter confiado em você. Deveria ter percebido que alguma coisa estava errada. Como você ia perceber? Ele cobria muito bem os rastros. Até eu esqueci que tinha participação na pousada. Ficamos em silêncio por alguns minutos, olhando a paisagem da serra. Era uma manhã bonita. O sol iluminava as montanhas. Os pássaros cantavam nas árvores ao redor da pousada que eu havia ajudado a construir 20 anos antes. O que vai acontecer agora? Helena perguntou. Primeiro vou processar Diego criminalmente. Ele não pode sair impune de um roubo de 2 milhões de reais. E depois? Depois vamos ver. Talvez eu continue trabalhando na construtora, talvez me aposente mais cedo. Com 40% de uma pousada lucrativa, temos opções que não tínhamos antes. Helena sorriu pela primeira vez em 2 dias. Sabe o que eu quero fazer? Quero viajar, de verdade, para lugares bonitos, ficar em hotéis bons, comer em restaurantes bacanas, tudo o que nunca pudemos fazer. Podemos fazer isso, eu disse, com o dinheiro que é nosso por direito. Carol apareceu na varanda trazendo café para nós. Ela havia amadurecido 10 anos em 2 dias. A menina que idolatrava o irmão mais velho havia se transformado numa jovem que entendia a complexidade moral do mundo. Pai, eu queria te pedir uma coisa. Fala, filha. Quando você reassumir o controle da pousada, você pode manter os funcionários? Eles não têm culpa do que o Diego fez. E a Sandra me contou que muitos dependem deste emprego para sustentar as famílias. Olhei para minha filha com orgulho. Apesar de tudo, Helena e eu havíamos criado filhos com coração bom. 2 dos 3, pelo menos. Claro que vou manter. A pousada funciona bem, não faz sentido mudar uma equipe competente. Rodrigo se juntou a nós. Ele havia passado o domingo tentando entender como seu irmão mais velho, seu exemplo, havia se revelado um criminoso. Pai, eu preciso te contar uma coisa. No ano passado, o Diego me ofereceu um emprego na empresa dele. Salário alto, carro da empresa, plano de saúde premium. E o que você disse? Eu recusei porque queria terminar a faculdade primeiro. Mas agora fico pensando, se eu tivesse aceitado, estaria envolvido nessa história também? 3 meses depois, eu estava sentado no escritório da pousada que agora administrava oficialmente. A liminar havia garantido meu controle imediato da propriedade, e o processo criminal contra Diego estava correndo na justiça. Camila havia se divorciado dele 2 semanas após a prisão. Não por amor ou lealdade, mas porque não queria ser associada a um criminoso condenado. O apartamento luxuoso foi vendido para pagar advogados. Os carros foram apreendidos pela justiça. Diego estava em liberdade provisória, mas proibido de se aproximar da pousada ou de interferir nos negócios. As 2 únicas vezes em que tentou me procurar, eu me recusei a recebê-lo. Não por vingança, mas porque não havia mais nada para conversarmos. Helena havia se aposentado da escola e agora me ajudava na administração da pousada. Descobrimos que tínhamos jeito para a hotelaria. Ela cuidava do atendimento aos hóspedes. Eu supervisionava a manutenção e as obras de expansão. A pousada continuava próspera. Mais que isso, estava crescendo. Com a administração honesta e transparente, conseguimos atrair novos investidores e expandir o negócio de forma sustentável. Rodrigo havia se transferido para uma universidade na região e fazia estágio conosco aos fins de semana. Carol visitava sempre que podia, trazendo amigos da escola para conhecer a pousada do pai. Sandra havia sido promovida a gerente geral. Sua coragem em me ajudar a descobrir a verdade foi recompensada com uma participação nos lucros e total autonomia para tocar o dia a dia do negócio. Numa tarde de quinta-feira, eu estava na varanda da suíte principal, a mesma que Diego usava quando vinha supervisionar a propriedade roubada,
Quando Helena se sentou ao meu lado. Sabe o que eu estava pensando? Ela disse. O quê? Durante todos esses anos, eu achava que nossa vida era pequena. Nossa casa simples, nosso carro velho, nossos passeios baratos. Eu tinha inveja das famílias que podiam viajar, comer em restaurantes caros, comprar roupas de marca. E agora? Agora percebo que nossa vida nunca foi pequena. Era honesta. Construída com trabalho duro, com sacrifícios reais, com amor verdadeiro. O que era pequeno era a desonestidade do Diego, que precisou roubar para ter a vida que queria. Olhei para minha esposa de 30 anos. Ela estava certa. Nossa vida simples havia sido rica em coisas que dinheiro não compra. Integridade, lealdade, amor incondicional pelos filhos. Diego havia trocado tudo isso por carros caros e restaurantes chiques. No final, havia perdido a família, a liberdade e a dignidade. Nós havíamos recuperado não apenas o dinheiro roubado, mas também o respeito próprio e a união familiar. Carol e Rodrigo agora nos viam como realmente éramos. Pais que haviam sacrificado tudo por amor. Não fracassados que precisavam ser carregados pelos filhos bem-sucedidos. Quando o sol se pôs sobre as montanhas da serra, eu peguei a mão de Helena e pensei em todos os fins de semana que ainda teríamos juntos. Na pousada que era nossa por direito. Na família que havíamos reconstruído sobre uma base de verdade. Diego havia me excluído do passeio em família porque achava que eu não merecia estar lá. No final, descobriu que a pousada sempre foi minha. Eu não precisava ser convidado para minha própria casa. A ironia era perfeita, mas a vitória era agridoce. Preferia ter meu filho de volta a ter minha pousada de volta. Mas nem sempre podemos escolher os finais das nossas histórias. Pelo menos este final era justo.